Alô Brasil, conexão começando nesta segunda-feira. Conectando Brasília, Marcela Iaco, como é que tá? Tudo bem? Olá, Brito. Hoje eu estou falando de BH. Aqui está um clima um pouquinho diferente de Brasília. Dentro de casa está um pouquinho mais frio, tem um solzinho lá fora, mas estamos aqui firmes. Aqui a gente está com 14 graus e muita chuva aqui no sul. Conexão em São Paulo, Priscila Freitas, como é que tá aí? Oi, 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 pessoal, que saudade! Uma semana parece que demora para chegar. Aqui em São Paulo tá calor hoje, tá 26 graus, com uma sensação térmica aí de uns 27, 28 graus, tá bem gostoso aqui em São Paulo. Tomara que fique assim por mais tempo, porque eu adoro calor, adoro calor. O frio não sou chegada, Que, não. que bom, então. E agora vamos conferir o clima. Pouco perto aqui do Rio Grande do Sul, não muito, né? Aqui no sul também. Com a nossa convidada, Letícia Zanini. Que satisfação, seja bem-vinda, minha amiga. Olá, meus queridos, tudo bem? Eu que digo que é um prazer estar aqui, né, nesse movimento, nessa iniciativa do Conexão Brasil. E aqui em Criciúma, né, Santa Catarina também, estamos com chuva e muito frio. Temos um participante especial aqui, gente, Ô, cara, como tá? Qual é o nome dele? é o Miguel. Essa é a história aí, Miguel? ó, maternidade, carreira, tudo junto e misturado. Ah, Agora legal. vai pra A lá, gente, filhote. a gente adora, Lê. Faz Conexão é parte. nesse espírito aí, entendeu? Participação de filho, cachorro, vale tudo, né? A gente tá conectado, né? A nossa convidada, já vou fazer uma pré-apresentação da nossa convidada, porque vocês viram, né, meninas? As gurias andaram pesquisando aí a Letícia e, nossa, né? É um currículo, né? Então, vamos apresentar algumas coisas aqui para o pessoal ter uma noção e depois a gente vai batendo papo, ela vai se apresentando, né? A Letícia Zanini é psicóloga, logicamente a gente pode explorar bastante esse tema de hoje sobre o trabalho, confiança e liderança no trabalho, e é psicóloga, é uma mulher famosa na televisão, ela saiu da televisão agora há pouco em Santa Catarina, a gente não, né, não tem a oportunidade de acompanhar ela por aqui, no Sul, em Minas Gerais, em São Paulo, mas Santa Catarina ela é famosa, viu? Ela está na televisão lá todos os dias, lá falando só, fazendo sucesso. Está dando essa satisfação para a gente hoje aqui. Mentora, consultora e outras coisas mais, então, palestrante. E a Lê vai falando em seguida sobre o tema confiança e liderança no trabalho. Eu começo de uma maneira diferente. Hoje eu não esqueci a crônica de você, tá? Mas a crônica fica mais adiante. Eu começo já fazendo uma pergunta para Lê. Lê, qual é a importância do trabalho, pensando psicologicamente, que é a tua área, né, na vida de uma pessoa? Então, só deixa eu cumprimentar que tem alguns conhecidos aqui, temos educadores Vai, vai. executivos, José Ivan, tem uma galera aqui de Santa Catarina, daqui de Criciúma, G, tem psicólogos e é muito bacana. Vamos chamando a galera para vir aqui com a gente, debater, conversar, vai deixando a opinião. Mas a Vá, aviãozinho. manda coraciona, vão reagindo aí, né? Vão participando com a gente. E a Valeu. pergunta é, né, a importância do trabalho na vida do ser humano, certo? Uhum. Ontem, né, Sim. comemoramos o Dia do Trabalho. Eu até gravei um vídeo falando do significado do trabalho. Tem aí a origem do latim tripalium, que era um instrumento de tortura. Então, na visão psicológica, o trabalho ele fomenta uma das identidades do ser humano, né? Essa identidade laboral, uma identidade também social. Ele é uma fonte de suprimento de necessidades básicas, né? Porque para muitos o trabalho serve para conseguir alimentar. E aí eu estou falando de fome mesmo, né? A gente nem está falando de sonhos para muitos que ainda não conseguiram, infelizmente, subir, né? Nesses outros níveis de necessidade. O trabalho vem como essa fonte de suprimento, de fato, de necessidades biológicas. Para outros, o trabalho ele tem essa questão não só financeira, mas de status, de reconhecimento. E claro, né? Precisa ser um elemento de satisfação, precisa ser um elemento onde a gente tenha. Claro que não vamos romantizar, tem dias difíceis, dias que a gente vai passar por dificuldades, dias turbulentos, mas precisa ser menores, né, em termos de frequência, de quantidade, do que aqueles que nos geram satisfação, diversão. Então, o trabalho como um complemento, obviamente,
da vida, né, adulta e da vida do ser humano como um todo. Uhum. Letícia Zanini, falando de Santa Catarina, você deve estar ouvindo no fundo algum barulho. Esse barulho é temporal aqui no sul, tá? Ou seja, não tem como cortar, não tem estúdio que segura esse barulho, né? Nós vamos começar agora, nossa primeira pergunta, da Priscila. Nós vamos começar, nós temos duas crônicas aqui, daí nós convidamos você a nos acompanhar também, a crônica da Priscila e a crônica da Marcela. Vamos começar com a crônica e depois a tua pergunta, Priscila. A Priscila que fala da nova era, uma visão holística do ser humano. É uma crônica bem curtinha, mas é muito interessante. Vai lá, Pri. Oi, Lê, super legal estar aqui com você. Saudades, é uma honra e um prazer estar com você aqui. E hoje eu vim falar, aproveitando até do seu vídeo, falando sobre um objeto de tortura, né, no trabalho. Ele tem um arquétipo um pouco negativo nisso. Mas aqui dentro da nova era, que é uma forma de ver o ser humano de uma forma espiritual, mental e física, hoje eu faço um convite para as pessoas que estão nos vendo, para que elas não se apeguem mais a essa energia que veio de antepassados aí, na história do trabalho, para que elas comecem a sentir, a pensar o trabalho como algo divertido, algo que abra, na verdade, a criatividade, que abra, na verdade, a vontade de entregar algo melhor, não só para ela, mas para o meio em que ela vive. Porque o trabalho é um ecossistema, então ele começa na nossa função, mas ele se expande para as outras. Então hoje a minha crônica aqui é um pedido para que as pessoas elas parem um pouquinho de olhar o trabalho como uma obrigação e coloquem a energia da alegria, da vibração, do soltar, do se entregar com leveza. Eu falo muito isso, porque ontem foi o dia de trabalho e hoje é uma segunda-feira, né? E a segunda-feira ela tende a ser uma coisa mais pesada. Então, a minha proposta hoje para o pessoal aqui que está nos assistindo você que está aqui junto com a gente hoje, traga mais leveza, vê aquilo que te faz bem nesse teu trabalho, agradeça, seja alegre por isso, e se tem alguma coisa te incomodando, reflita um pouquinho do seu dia em como você pode transformar isso em algo melhor para você em primeiro lugar. Se você não estiver bem com você, você não vai poder elevar a energia sua e de quem está ao teu redor, tá bom? Então fica aí a dica de hoje para elevar a energia do coração para o teu trabalho. Entrega com paixão, isso é que faz bem. Crônica da Pri, então, a nova era, uma visão holística do ser humano. Vamos fazer a primeira pergunta, embala aí a primeira pergunta para ler. Ale, Lê, hoje todo mundo tem esse peso da obrigação do trabalho, né? Até em seguir com a crônica. Como é que você vê o emocional da pessoa? Porque quando a gente traz essa obrigação para o trabalho sem uma diversão, isso se torna um peso, se torna aquela verdadeira, putz, sexta-feira não chega. Como é que a gente faz para mudar isso, né? Esse peso que carrega o trabalho e transformar isso para algo que seja divertido, algo que seja coerente com a vida da pessoa. O primeiro ponto que eu vejo que é bem interessante da pergunta é a gente trabalhar com o conceito de redefinição. Esses dias até numa mentoria eu estava com um cliente e eu fiz uma pergunta que era a seguinte, né? Como é que você definia trabalho quando você começou a sua carreira? Então, as pessoas que estamos assistindo agora, lembrem do primeiro dia do trabalho, do primeiro emprego de vocês. Qual que era o teu conceito de trabalho naquele momento? E sabe qual é o problema, Pri e demais colegas? É que muitas vezes a gente continua carregando esse mesmo conceito, sendo que você já não é mais a mesma pessoa e nem o mercado é mais o mesmo. Uhum. Então, um convite que eu faço é que a gente aprenda a fazer redefinição de conceitos. Então, se você tivesse que, nesse momento, redefinir o que significa trabalho aderente com os teus valores atuais, aderente com os teus desejos, sonhos, metas, métricas, qual seria esse novo conceito? Então, esse é um ponto importante para que a gente faça essa linha de corte. Isso pode ser feito em várias eras, né? Em vários momentos da nossa carreira. Imagina uma pessoa que está prestes a se aposentar. Qual que é a definição de trabalho para essa pessoa? É diferente de quem está no auge da sua produtividade, realizando coisas materiais, internas, é diferente de quem está começando, né, um estagiário com todos os sonhos, as expectativas. Então a gente precisa fazer esse realinhamento de conceito, redefinição, né? Inclusive essa é uma ferramenta do Inner Game, que é um convite, a gente pode usar para toda e qualquer palavra, inclusive
redefina as emoções que o trabalho gera na sua vida nesse momento. Qual é o impacto emocional que essa palavra, né? Porque a gente já tem um neurocondicionamento associativo, assim, falou a palavra, naturalmente vem essa emoção. No domingo, para as pessoas que não estão 100% satisfeitas, vem, né, uma emoção aí talvez mais nostálgica, mais difícil. Para as pessoas que tem um livro que chama Que Toda Segunda-feira Seja um Réveillon, alguma coisa assim, tá? Não lembro exatamente o título, mas que faz esse convite, né? E se a gente não parar para fazer esse alinhamento, essa redefinição, o que a gente faz é repetir um padrão de comportamento que muitas vezes nos deixa doentes. Tanto é que nós somos o país mais estressado do mundo, o país que tem um nível de ansiedade gigante. Eu acho que isso retrata muito essa condição, levando em consideração que esses dados estão vinculados a dados de pessoas adultas e que o adulto passa muita parte do tempo trabalhando, é até por uma questão de saúde mental que a gente faça essa redefinição, né? Perfeito, obrigada. Muito bom. Essa tua pergunta, mano, deixa eu fazer um registro aqui, eu estou conseguindo pegar, você pode me ajudar também. O pessoal que está chegando, nos prestigiando aqui, a boa audiência que nós estamos tendo. O Vini Bilhar é narrador de futebol aqui do Sul, tá? Foi meu aluno aí, seja bem-vindo. Eu peguei aqui também Joyce, Roberto, a Jadna, Luana, Vínio, o Júnior. Ou seja, eu estou vendo muito nome diferente aqui. Eu acho que eu estou com a impressão que é Santa Catarina, aí, pessoal aí, que é do fã-clube aí da nossa convidada, né? Sim, Jadna. Desculpa, Jadna Jadna foi minha aluna, hoje é minha colega, é psicóloga, doutora Luana Rocha, dermatologista aqui. Vinícius, eu falo, conheci pequeno, agora já está aí no mercado de trabalho, falando vários idiomas, fazendo acontecer aqui em Santa Catarina. Tem uma galerinha daqui sim, hein? Tô gostando de ver. Legal. Fica à vontade para registrar o pessoal que está nos prestigiando, tá, Lê? Ok. Marcela Jacob, a mineirinha que trabalha em Brasília, mas hoje está em BH, né? Cada semana ela está num lugar, já esteve em Buenos Aires, ela está na conexão internacional. Acho que nós vamos mudar esse programa para um programa de viagem, hein, Brito? Ai, uma honra estar com a Letícia. Fã-clube, o Brito falou muito bem aí, porque é uma bela mulher, uma bela representante da nossa espécie. Cheia de habilidades, cheia de talentos. Não vou revelar todos agora, vou deixar para depois. Eu passo para... É a pergunta ou é a minha crônica? A pergunta, deixamos a crônica mais adiante. Tá bom, vamos lá. Lê, eu assisti teu vídeo, assim, assisti vários, né? Vivo assistindo os vídeos da Lê, adoro. Mas esse vídeo sobre o trabalho, você coloca um questionamento lá, assim, que foi bem impactante para mim, até pelo meu contexto. E a Lê foi minha colega de bancada lá no curso, a gente conversou muito, tivemos muitas trocas importantes. A Lê trouxe muitas coisas importantes para mim. E aí você coloca uma pergunta assim, acho que quase do meio para o final do vídeo, que emoções o trabalho gera em você? E aí, Lê, eu vou devolver essa pergunta para você. Que emoções o trabalho gera para você? Inúmeras, uma montanha-russa. Eu sempre, quando escrevo nos meus artigos, tem uma palavra que eu gosto muito, que é romantização. Acho que a gente romantiza muito as coisas, né? Trabalho, maternidade, carreira. Eu sempre gosto de pensar na frequência das emoções, porque nenhuma emoção foi feita para durar. A emoção é fisiologia, né? A emoção é química. Então, tem dias que sim, eu sinto frustração, tem dias que eu gostaria de ter, sei lá, talvez mais reconhecimento, tem dias que eu estou super feliz, né? Tem dias que eu estou exausta, tem dias que eu penso, será que é isso mesmo? Então, quem foi meu aluno na graduação sabe que eu falo muitas coisas reais, assim, eu conto a história dos tomates, que foi quando eu fiz um trabalho muito ruim, que só faltou levar tomate mesmo, assim, no dia que eu fiz um trabalho lá no início da minha consultoria. E é isso, assim, né? Tem dias que a gente se sente internamente com questionamentos, dúvidas, e tem dias que eu sinto emoções muito positivas vinculadas ao que eu faço. O que eu sempre me questiono é por quanto tempo eu estou sentindo cada coisa. Quando eu começo a ficar muito entediada com algumas coisas, eu penso, opa, tem alguma coisa me sinalizando, e é tão forte. Quando a gente que trabalha com autoconhecimento, obviamente precisa fazer o dever de casa, né, também, para que se tenha mais coerência.
Eu sinto, inclusive, no meu corpo, assim, quando começa a ficar muito dolorida aqui, assim, no pescoço, alguma coisa tá me consumindo demais, falou, pera, vamos ver o que que é isso, né? Então, na maior parte do tempo, eu sinto prazer, mas em alguns momentos eu também sinto dor, né? O Ale uma vez fez uma reflexão daquela frase, trabalhe com o que você ama e você nunca terá um trabalho, né? Que é uma frase de um filósofo, não me lembro qual. Eu concordo com a reflexão dele, eu não acredito nisso. Eu acredito que amar o que a gente faz facilita passar pelas turbulências com muito mais lucidez e sabedoria. Agora, tem dias que não dá vontade de fazer as coisas que a gente combinou, alinhou. Então, eu acho que isso é muito humano, né? E muito natural. Não é natural, para mim não é saudável sentir essas coisas que nos pesam durante muito tempo. Aí é o momento de redefinir, que eu falei antes. Mas é fato que tem dias que eu penso, ai, que preguiça, ai, que vontade de não fazer, isso não pode ser sempre. Mas na maior parte do tempo eu sinto muito mais prazer do que dor, mas também sinto dor e eu acho que isso é bem importante ser dito, né? Ô, Brito, você me permite fazer uma complementaçãozinha? Eu fiz essa pergunta para a Lê justamente pelo fundamento que eu sei que ela traz e porque isso é base do estudo. A Lê é uma psicóloga, além de tudo, né, que ela faz. Isso é base do trabalho dela e eu fiz essa pergunta proposital. É óbvio que ela ia trazer assim, várias questões para a gente e saber também que tem a humanidade aí, Lê, assim, que a gente sente o amor pelo trabalho, que a gente sente a raiva, que a gente sente paixão, que aí um dia você acorda romântico com o trabalho. Eu acho que é importante isso tudo, porque isso vai conectar a gente aí com questões que o Brito vai trazer sobre confiança, sobre liderança, que a Pri vai trazer também. Por isso eu comecei, não foi provocativa, só para deixar claro para o nosso público, mas é porque eu sei que tem um fundamento muito interessante e obrigada pela tua resposta, Lê, para trazer essa humanidade do trabalho, que é o que ele é de verdade, né? É porque senão a gente se ilude, né, com as questões, acha que todo dia vai ser um playground, a gente vai se divertir pra caramba todos os dias. Claro que não, né? E aí, assim, pra gente também performar no trabalho, 2 elementos precisam estar constantemente presentes na nossa vida, que é o quanto a gente se diverte, ou o quanto a gente se satisfaz e o quanto a gente aprende. O que a gente está aprendendo internamente e externamente? Performance e resultado vem junto, né, com esses 2 elementos. E quando a gente está falando de satisfação, a gente não se satisfaz todo dia, toda hora. Nenhuma emoção foi feita para durar. Mas qual é a que predomina na tua relação com o trabalho? Muito bom. Letícia Zanini, nossa convidada de hoje. Eu vi que entrou agora há pouco aqui, entre o pessoal que está entrando, a Cris Jesus, nossa grande colega Cris Jesus, de Osasco, Beijo, São Cris. Paulo. Veridiana também. Eu ia fazer mais adiante a pergunta, né? Mas eu acho que vai encaixar melhor nesse momento. A gente está mais no âmbito do trabalho e, logicamente, falar de trabalho e não falar do Demasi fica meio fora. Famoso, polêmico, né? Eu gostaria de saber a sua visão sobre o trabalho desse sociólogo, né, que parece que está morando no Brasil até agora, o Demasi, né? Sobre o ócio criativo, que ele fala muitas coisas, por exemplo, que outros autores não falam. Por exemplo, desenvolvimento no emprego, a globalização, a criatividade, e ele fala de uma coisa que eu acho muito interessante, que é o tempo livre. Como é que você vê essa visão, o ócio criativo, todo esse trabalho polêmico, muitas vezes, do Domênico De Masi? Então, eu super penso que cerebralmente, fisiologicamente é necessário, né? Inclusive, tem uma frase que não é dele, acho que é do Seidman, não me lembro, que fala o seguinte: uma máquina, quando a gente aperta o pause, ela para. Né? Você está vendo um vídeo, apertou o pause, ele parou. O ser humano, quando a gente aperta o pause, ele recomeça. O que quer dizer isso? Que a gente é um ser limitado. Nós temos cognição limitada, que pode ser treinada. Nós temos uma criatividade limitada, que pode ser treinada. Nós temos uma energia fisiológica que é limitada, e por isso que a gente precisa descansar. Então, o ócio criativo vem exatamente para nos convidar a olhar para a gente como um ser que tem limitação. E que, né, se a gente não pausar, por licença, Miguel, se a gente não fizer uma pausa,
a nossa fisiologia nos pausa, né? Em psicologia, a gente sempre fala que o que trava um controlador é uma doença. Então, às vezes, quando a gente não tem mais saúde física ou mental, a gente obrigatoriamente para. E aí a gente encontra o tempo que a gente não tinha antes para cuidar da gente. Então, as pausas, elas são necessárias e elas precisam ser intencionais. A gente precisa provocar isso na nossa rotina. Eu vou confessar que isso sempre foi uma das minhas maiores dificuldades. Sempre fui frenética, intensa, agitada. Então, parar para mim é até hoje um grande exercício, é um aprendizado e até por estudar eu entendo que ele é necessário para o nosso bem-estar, para as nossas famílias, tem várias outras coisas que a gente tem que fazer, né? O que a gente faz além do trabalho? Acho que é uma pergunta importante também, né? Como é que a gente se diverte? Como é que a gente não faz nada? Então, se permitir, eu acho que tem que ter essa permissão. Agora, o ócio criativo, ele vem também, né, dessa questão de deixa o cérebro relaxar, ficar um pouco mais tranquilo para que a gente possa usar o nosso potencial, né, os nossos talentos de uma maneira muito mais interessante do que sob pressão toda hora, né? Sobre esse eu tenho que produzir, eu tenho que entregar, eu tenho que criar. Só um minutinho. Entende? Então, tem essa questão que eu super concordo, mas, de novo, confesso que esse é um grande dever de casa que exige sempre um ponto de atenção na minha relação com o trabalho. E acho que não é só uma realidade minha. Quando a gente olha para o número de estresse ocupacional que existe no Brasil, né? Quando com o Covid a gente ainda teve o maior número de afastamento das pessoas por questão de saúde mental, não foi por Covid, do trabalho, tá? Então, essa não é uma questão isolada, é que a maior parte de nós não admite. A gente fala que a gente faz meditação, que a gente para, mas quando a gente olha para o nosso dia a dia, nós somos sim, né, freneticamente acelerados, porque a vida de alguma forma nos condicionou. Tem gente que me pergunta, tu é sempre assim acelerado? Eu falei, eu não sei se eu gosto ou se eu me acostumei, né? Então, o Veire falou, mãe, atende ele. Eu falei, filho, a mãe vai entrar numa live e você vai ficar bem comportadinho, que hoje ele não foi para a escola, mas hoje ele está assim, né, acionando frenético. A mamãe como... Frenético, como a mãe. Segundou. Ele fez eu lembrar duas coisas agora que me apareceu, sabe? Primeiro, meu tempo de cantor de rock cabeludo, que nem ele, entendeu? E a outra coisa que eu esqueci de falar no começo, que a nossa convidada de hoje é pianista, né? Ou seja, tem mais uma qualidade, né? Nossa, esse pianista aí pesou, né, Brito? Os pianistas agora vão se revirar tudo. Era um dos meus segredos, assim. O Brito já revelou, mas ela é uma bela pianista. É uma bela pianista, mano. Piano não, piano a gente estuda a vida inteira. Então, você é pianista, pronto. E olha que bacana, porque... Deixa eu só falar um negocinho, Brito, que assim, às vezes o parar, para alguns, é parar, deitar no sofá, não fazer nada. Quando eu toco piano, para mim é o meu parar. É o meu momento de relaxar, de sossegar. Eu estou fazendo aula de canto também. É o momento de parar. De sossegar. Então, não necessariamente ficar parado, né? Mas aquilo que te dá prazer, te deixa em paz, sabe? Te deixa em flow. Esse ócio, para mim, tem muito mais a ver com isso do que ficar sentada na rede pensando em coisas de trabalho. Que daí, para mim, não funcionaria, né? Muito bem. Priscila, eu esqueci uma coisa no começo, mas vamos recuperar agora. A Priscila Freitas, toda semana, ela sempre faz aqui uma análise corporal do nosso convidado. Ai, que medo! Essa frase que vem sempre acompanhada da análise. Ai, que medo! Ótimo, amo quando tem essa frase. O nosso colega José, ela chegando no nosso evento de agosto. A Pri, né? Com esse papo aí de olhar... Você. Pri, por favor, análise do nosso vou convidado. até botar meu óculos que o negócio vai ficar sério agora. Não, você tira o óculos, que a análise é sem o óculos. Vamos lá, Lê, é rapidinho, é uma coisa, é super tranquilo, tá? Eu não falo, pode ter certeza que aquilo que você pensa eu guardo pra mim, tô brincando. Não consigo ler pensamento ainda, nem quero essa loucura, basta os meus. Bom, vamos lá, é rapidinho. Hoje eu só tô vendo aqui o rosto da Lê, né? Mas eu vou falar alguma coisa que vai ser um pouco repetitiva, até pelas tuas falas, tá? Então, dentro da análise corporal, que é a análise de rosto e corpo, nós temos duas formas de saber como a pessoa funciona, ou através do corpo dela, do rosto e do corpo, ou através da engenharia reversa, que é aquilo que ela fala.
Então, às vezes, você não vê o rosto da pessoa, mas pelo que ela fala, você consegue enxergar como é o formato do corpo dela. Então, aqui, o que eu vou falar bem rápido, bem sucinto, eu vou falar o formato do rosto da Lê. Até às vezes o vídeo não mostra tanto, né? Quando a gente está pessoalmente, tem uma outra imagem da pessoa, dependendo de como tá a câmera. Mas vê só, né? A Lê, de cara, assim, bate pronto, ela tem um traço de caráter aí que é executora, né? Que ela tem aquele negócio, eu faço 1000 coisas e nessas 1000 coisas eu tenho que ser perfeccionista. E quando eu estou em uma atividade, eu já estou pensando em como que eu vou fazer a outra. Porque às vezes pode até gerar uma sensação de culpa, por exemplo, eu estou no meu trabalho, mas ao mesmo tempo eu queria estar junto com a minha família. Então isso acaba sendo uma divisão e acaba gerando um pouquinho aí de, poxa, eu estou lá, mas eu estou querendo estar aqui, né? É um traço de caráter que triangula. Então eu fico entre o trabalho, entre o relacionamento e entre a família. Isso é um dos pontos que tem aqui na Lê. A gente nota isso pelo quê? Pela vaidade, pelo traço, pelo jeito como ela se posiciona, como ela fala, né? Na bochecha dela aqui, ó, tinha aqui, a gente tem o quê? Por que ela é uma comunicadora excelente? Tem oralidade, sabe lidar bem com câmera, sabe lidar bem com o público, sabe acolher, sabe trazer. E também é uma pensadora muito forte. Quando eu falo pensadora, é que traz muito para o lado dela, né? Apesar dela ter a oralidade, que é o formato do rosto redondo, a Lê também ela tem 2 traços de caráter, que é o que pensa bastante, a gente nota pela testa, e ela tem Gigante, oralidade né? nas bochechas. O pré-frontal é enorme. E esse frontal, o que é? A pessoa que ela está sempre pensando no próximo passo, é a pessoa visionária, ela olha lá na frente e incomoda pessoas lentas perto dela. A pessoa muito lenta perto dela ali não dá certo, ela começa a se irritar, ela fala, deixa que eu faço, né? E daí ela tem várias ideias ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo, por ela ter muitas ideias e ser muito executora, ela às vezes ela pode trazer esse terceiro traço, que seria a oralidade. Ela, mesmo a oralidade sendo um dos primeiros traços dela, esses 2 outros traços são racionais, o que mantém ela em equilíbrio. Então, ela é muito acolhedora, ela é muito cuida muito do próximo, da família, mas ao mesmo tempo, a Alê é muito, vamos lá, vamos para cima. Ela não é muito de, deixa que depois eu faço, não vou esperar você, deixa que eu faço e seguir em frente, tá? E isso faz com que ela triangule e tá sempre estudando, sempre trazendo novidades, sempre se aprimorando. Isso é um fator decisivo para ela estar feliz, tá? Então, anular o estudo para ler, anular o fato dela se comunicar, isso vai trazer uma coisa ruim para ela. Então, ela tá assim, em pleno vapor, porque justamente esses traços norteiam ela e ela tá a pleno vapor porque ela tá assumindo os recursos dela e não a dor. É isso. Nossa, Pri, muito eu e assim, essa coisa do estudo, fala, minha gasolina é o conhecimento. Eu tenho nas minhas forças de caráter curiosidade, criatividade e nos talentos, um talento que chama de input, que é quem acumula conhecimento, ativação, tá sempre transforma pensamento em ação. Então, isso é muito meu mesmo, e por isso que às vezes eu tenho que, opa, peraí, calma, vamos ver de forma que eu boto um pouquinho o pé no freio, porque senão a gente vai tratorando também os outros, né? Vai sim. E exige dos outros a mesma coisa que você tem condições de fazer. Isso. Estamos aqui no Brasil recebendo hoje a Letícia Zanini. O Gurizo está lembrando aqui do acontecimento lá da imersão. Vocês devem lembrar que quando a Pri chegava na roda, o pessoal começava a cuidar de falar, como se movimentar. Alguns tinham até medo, né? Dizer, ah, lá vem a Priscila. Uns ficavam de Marcela. costas para mim e eu falava, não adianta ficar de costas, que de costas também te mostra quem é. Marcela, com você. Lembrando que o nosso tema de hoje é confiança e liderança no trabalho. A gente falou bastante sobre trabalho, né? Vamos falar também um pouquinho sobre confiança e liderança. Vamos lá. Marco, você... E aí, Lê, eu... lendo um pouquinho de algumas coisas que você já escreveu, eu assisti tuas trilhas na nossa plataforma, na Netflix. Você falou um pouquinho sobre a romantização do trabalho, e eu vou conectar isso com a questão da confiança, porque no momento em que a gente romantiza, eu também sou uma romântica, minha profissão é ser romântica, né?
quando a gente romantiza essa questão do trabalho, muitas vezes o que acontece com a gente, aí não sei se você compartilha desse sentimento, é quando a gente sai para esse momento de descanso, a gente volta um pouco, assim, preocupado com essa questão da confiança mesmo. A gente perde a autoconfiança, achando que o fato de ter se afastado por um determinado momento para esse descanso da mente, para esse revigoramento. Eu acabei de voltar de férias e por isso que eu estou trazendo essa questão, porque é um sentimento bem latente de você falar assim, nossa, será que eu vou dar conta disso tudo? Porque eu sempre dei conta, né? Mas eu saí de férias e eu tirei umas férias mais prolongadas dessa vez, e aí você volta e tem aquele mundo de coisas e você fala, será que eu ainda continuo dando conta? Então, como que a confiança, a autoconfiança e a confiança, seja na sua equipe, na sua entrega, no seu chefe, no seu ambiente, isso pode interferir no nosso trabalho e também na liderança, né, para quem é líder. Bem, essa questão acho que é uma realidade, inclusive, para quando as mulheres, né, saem de licença maternidade também, depois precisam retomar os seus trabalhos, que é um tempo consideravelmente grande, né, se a gente for olhar para o corporativo, ou as pessoas pegarem férias, tanto é que tem empresas que geram até um receio, né, quando as pessoas se afastam, porque muitas são demitidas pós chegada das férias. A confiança, primeiro que eu gosto de usar um conceito que a Brené Brown usa, que é muito parecido com o de vulnerabilidade, que é assim, você está disposto a correr um risco sem saber se vai ganhar ou perder, né? Então, você estar disposto a participar de um projeto, de uma reunião, de uma live, né, de um novo momento, sem saber se vai ganhar ou perder. A gente não sabe o placar do jogo, porque a gente não sabe o que vai acontecer no depois. A gente vive o aqui e agora, né? E a gente parte de um dado que, assim, 62% dos brasileiros têm pouca ou nenhuma confiança nas outras pessoas. Então, a gente já vem de uma cultura de desconfiança. Tanto é que a gente parte sempre assim, não, primeiro vocês vão ter que me provar que vocês são confiáveis. E confiança é uma questão de coragem, exatamente, que a gente não precisa esperar que as pessoas mostrem que elas são confiáveis. É um elemento interno, a gente tem que ter, né, essa confiança. E tudo parte da gente. Aí vem a tua pergunta, a autoconfiança. Da onde vem, né, a autoconfiança? Vem de elementos internos, de olhar para os potenciais que nós temos e aqueles que a gente pode aprender e que vão nos trazer uma condição, né, corajosa, uma condição de construção daquilo que é importante para cada um de nós. Uma das formas que ajuda muito a gente a aumentar a confiança, eu sempre gosto de trazer assim, um resgate do passado também. O que a gente construiu? Quais são as evidências que a gente tem? O que é prova real? Porque existe um elemento sempre de fantasia nos nossos pensamentos, onde elementos internos da nossa própria cognição conversam com a gente, né? E geralmente eles são muito críticos. Será? Será que essa Conexão Brasil vai dar certo? Será que as pessoas vão nos assistir? Será que as pessoas vão... Natural, 100% das pessoas, em 100% do tempo, tem esse tipo de pensamento. Né? Então, o que a gente precisa? Olhar para os recursos internos, de novo, sem romantizar. E aí é sem querer fazer carinho na gente. É ver assim, não, nisso aqui eu sou muito bom, eu vou continuar investindo nisso. Isso aqui eu não sou tão bom, mas isso nem atrapalha meu sucesso, eu não vou nem perder tempo com isso. Porque a gente sempre atribui aquilo que a gente não tem como se fosse um ponto fraco. Não, ponto fraco é o que atrapalha o nosso sucesso, não é o que você não tem. Talvez eu nunca venha a ter a oralidade do Brito, ou a facilidade, um exemplo. Mas isso não é um ponto de fraqueza meu, porque não atrapalha meu sucesso não ter isso. Então, a gente distorce a confiança, principalmente também quando a gente compara os recursos que a gente tem com o elemento externo, né? Com a régua passa a ser as conquistas alheias e não as nossas próprias. Por isso que eu falo, trazer para a evidência, trazer para o real, trazer para o factual, que é o que você fez, isso é uma evidência. Que resultados você teve, isso é uma outra evidência. E o que você pode crescer, que é importante e que vai te trazer mais sucesso ainda. Geralmente, o crescimento vem daquilo que já são talentos nossos, que quando investidos viram pontos fortes, não daquilo que a gente não tem, que é o que o mundo corporativo geralmente faz com a gente. Faz PDI baseado no que você não tem, dá feedback baseado no que você não sabe fazer, não trazendo, né, aquilo que você faz muito bem como um ponto de gerenciamento e de construção para aquilo que naturalmente não é farto em você.
A gente fica olhando para aquilo que falta, não para aquilo que é farto. Lê, Soninha Zanini, deve ser da família, né? Imagina se não é a minha mãe, né? Minha mãe coruja, né? É que por que eu tô aqui até o Miguel tá junto? Eu tive que sair da TV e vim correndo para cá, era o local mais perto que eu tinha, senão vou fazer na casa da mãe. E hoje ele tá aqui, então assim, a minha mãe tá lá dentro assistindo, que tem que lamber a cria, né? Sabe como é que é mãe, né? Lê, aproveitando, eu tinha esse seu trabalho aí, TV, live, você tem um treinamento aqui um pouquinho, né? Como é que é essa rotina desse seu trabalho? Como é que essa gaúcha, você é gaúcha, né? Essa gaúcha em Santa Catarina faz toda essa movimentação. Por favor, um pouquinho da sua rotina. Eu sou gaúcha, vim para Santa Catarina beber, assim, criei em Laguna, morei a maior parte do tempo lá. Hoje a rotina do negócio ela é dividida assim, a gente faz bastante mentoria, palestra aqui, treinamento, esse é o foco do negócio, e divide com as outras tarefas, né, pessoais. Mãe, esposa, amiga, vai para um lado, vai para o outro. Eu sempre falo, esses dias uma pessoa me mandou uma perguntar como é que dava conta. Eu falei, não, eu acho que eu não dou conta. Tem um monte de coisa que eu não dou conta, né? Mas ninguém vai saber disso, obviamente. Mas o que eu faço eu aproveito muito o meu tempo, isso eu faço. Se eu tô na porta da escola esperando meu filho, nas quartas-feiras, vai sair da aula de robótica, ali é um momento que eu fico meia hora, eu já escrevo o artigo ali. Eu pego o bloco de notas do celular, eu otimizo a minha rotina. Porque eu sei que eu vou chegar em casa e aí eu não tenho uma pessoa que me ajuda todos os dias, então tem coisas normais de casa como todo mundo, né? Tem tarefa, tem uniforme de filho, tem um monte de coisa, então a gente vai transitando ao longo disso e vai vendo, assim, hoje essa é a prioridade, vamos fazer o que dá hoje, tentar fazer da melhor forma possível, mas às vezes algumas coisas ficam para o outro dia, né? Então a gente aprende a transitar. Eu sempre falo uma frase, eu não consigo pensar em vida com equilíbrio. Eu prefiro pensar em vida com consciência. Então, nesse momento, tá claro para mim que eu preciso cuidar de tal coisa, né? Porque nem sempre a gente consegue equilibrar com a mesma intenção de energia em tudo. Mas eu consigo ter clareza do que eu preciso dar mais energia minha, dar mais foco de atenção num determinado momento, né? Então, eu busco usar esse conceito aí. Tenho evoluído e tenho pessoas comigo que me ajudam muito. A Bárbara, que trabalha comigo, é uma pessoa extremamente organizada e racional. E ela me ajuda, por exemplo, a entender que na logística, né, existe uma coisa que chama deslocamento, que às vezes eu desprezo isso na minha agenda, né, marco uma coisa em cima da outra. Então, a gente dividiu as tarefas baseado nos talentos de cada um. Então, ela me ajuda muito nisso e ela é muito fera nessas coisas internas. Então, ninguém faz nada sozinho, né? Tem um time por trás, tem uma família por trás, então tem toda uma rede de parceria que permite que a gente possa realizar as coisas, que a gente também fique tranquilo, né? Porque também não adianta fazer as coisas toda abafada. Então, essas parcerias de sucesso que a gente tem com profissionais, com familiares, nos ajudam, né, a transitar e até a influenciar também, de alguma forma, outras pessoas baseado numa vida que é real, né? Eu falo, não é aparição, é real. E eu sempre conto, por isso que eu gosto de contar também dos insucessos, das coisas que não dão certo, porque isso é vida normal, é vida que todo mundo vive, né? O online ajudou ou potencializou tudo aquilo? Nossa, online eu vi, assim, na minha realidade, com uma visão muito positiva, né? Eu cheguei em cenários, a parceria com a própria Escola E3 me ajudou muito nesse sentido, mas cheguei em cenários, por exemplo, em empresas que me acharam pelo uso da tecnologia, né? Então, fiz trabalhos para Fiocruz, Eletrobras, tudo isso facilitado por meio do uso da tecnologia ou por ser encontrada também por meio da tecnologia. Hoje as mentorias também acontecem muito de forma online. Eu inclusive, tinha uma sala, um escritório, eu não tenho mais, não vi a necessidade pós-pandemia e quero usar ainda mais essa ferramenta, né? É uma ferramenta que está aí para nos ajudar, a gente tem que saber como usar ela a nosso favor também, para não ficar escravo disso aqui, mas de alguma forma para mim foi muito positivo. E pelo que eu percebo, para os meus clientes também, de uma forma geral. Priscila Freitas, São Paulo, vai lá, Pri. Lê, hoje em dia se fala muito de liderança, tá vindo muito à tona, porque os líderes, mais uma vez, eles têm um papel muito, muito importante
não só na equipe, mas toda numa estrutura do mundo corporativo, e muitas vezes o líder não é só aquele que presta um serviço, o líder também, principalmente, é aquele que tem a própria empresa, que tem o próprio negócio. Então, liderar não é só liderar a equipe, você tem que liderar, como você acabou de falar, toda a sua rotina, toda a tua roda da vida, né? Você não é só trabalho, como até disse o Veridiano, ele é um meio, né? O trabalho, ele faz parte da sua vida, ele não é a sua vida. E em muitos momentos, tanto no online como o híbrido, né? Tem pessoas que têm já o perfil de trazer muita coisa para si, né? Muita responsabilidade para si. E ela acaba ficando extremamente sobrecarregada, ocupada e não produtiva. Então, hoje em dia, os líderes eles estão buscando muitas fontes de voltar, entre aspas, a ser humano, né? A ser humano, né? Não deixar de ser um pouco máquina, porque ele traz num histórico aí de séculos que ele precisa ter tudo na ponta da língua. E isso não é verdade. O líder é um ser humano como todos nós, né? Ele não muda porque ele tem aquele cargo, né? Ele tem as deficiências dele, as limitações dele, e via de regra, ele tem muito estresse, mas ele não tem quem o ampare, né? Porque às vezes você tem uma diretoria, como eu já disse em outras lives, ele tem aquele estigma de eu tenho que responder tudo, mas eu nem sei para onde que eu tô indo, eu não sei nem como eu te conduzo. E nisso abala a confiança dele, e se ele segurar, ele não vai abalar a confiança dele, porque ele não pode abalar a confiança da equipe dele. Então, qual que é a estratégia que ele pode adotar? E eu digo nesse sentido, emocionalmente mesmo, porque às vezes a gente fala muito de tática, de métodos, de metodologia, mas esquece que o emocional é o que leva, que conduz tudo isso, né? Então, às vezes eu não falo para não me demonstrar fraco, mas eu tenho uma crise de burnout, uma síndrome do pânico, uma depressão, e aí, quem é que está cuidando de mim, se eu não me cuidar? Então, o emocional, ao meu ver, ele é o primeiro fator que a pessoa precisa cuidar, né? Muitas vezes ela tem o racional, ela vai para o lado da lógica, eu não sou tão emotivo, mas a sobrecarga de trabalho é independente do teu perfil. Ela é independente do teu perfil, né? Então, você pode ser uma pessoa muito executora, você pode ser uma pessoa muito racional, mas a sobrecarga, a improdutividade, porque tem muita ocupação mental, e também a comparação. Poxa, o outro faz tanta coisa e eu não consigo fazer, o que está acontecendo? Né? Então, qual que é um caminho para a pessoa? Não é uma dica, não, uma estratégia mesmo, que ela pode sair daqui hoje, da live, e falar assim, vou começar a usar que isso dá certo, para ela cuidar do emocional dela. Qual que é o primeiro ponto que você diria como uma estratégia, não como uma dica? Acho que a primeira estratégia, eu acredito que a primeira estratégia que todo e qualquer profissional, principalmente para quem está num cargo de liderança, é saber minimamente dar nome para o que está sentindo. Porque quando a gente fala em inteligência emocional, as pessoas confundem, né? Controle suas emoções. Ninguém controla a emoção. A emoção é incontrolável porque ela é fisiológica, né? Então, quando a gente sente medo, a pupila dilata, o coração acelera, isso é fisiológico. Sentimento é a percepção, por isso que é subjetivo, que cada um dá para aquele momento que viveu. Por isso que também os líderes não podem pensar, né? Esse cara está fazendo uma tempestade num copo d'água. Sim, para aquela pessoa é uma tempestade, sim, num copo d'água. Então, o primeiro ponto é que você saiba dizer o que você sente. Eu estou frustrado, eu estou feliz, eu estou com nojo dessa situação, eu estou extremamente orgulhoso, medo, né? Eu estou com medo, né? Eu estou ansioso. O que você sente? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é identificar o que é que provoca essa emoção, porque é isso que a gente consegue suavizar o impacto de interferência. Por exemplo, se as apresentações para a diretoria te deixam sem dormir, você sabe que um evento externo provoca isso em você. O que você pode fazer para minimizar? Será que é buscar ajuda de um psicólogo, fazer psicoterapia? Será que é se preparar mais? Então, sempre minimizar impacto de interferência. Porque se você minimiza o impacto de uma interferência, o que é que sobra? Teu potencial, teu talento. É isso que sobra. E, naturalmente, a performance cresce. Esse seria um ponto. Um outro ponto, Pri, é que todo líder tem duas coisas em comum. A primeira é que eles são minoria. O time geralmente é maior que o líder, em termos de quantidade. E o segundo é que a maior ferramenta que os líderes têm, e todos nós temos, está aqui, a gente está vendo nessa tela. Tudo que está daqui para cima. Essa é a ferramenta. Cérebro, olho, ouvido, boca.
ouvir atentamente aquilo que você não está falando para você mesmo, né? Mas que se você parar um pouquinho para escutar e se aquietar, você consegue pensar em algumas estratégias, porque a maior parte das respostas está aqui. Às vezes a gente mesmo duvida do potencial de concretização delas. E quando eu falo isso de ferramenta, é que eu tive recentemente agora com um time de uma multinacional e eles queriam uma ferramenta para engajamento, uma ferramenta para relacionamento. E aí eu perguntei, né? E uma vez fazendo um trabalho com diretoria também. Falei, mas no nível que vocês estão, vocês não conhecem ferramentas disso? Vocês nunca fizeram formações? Já. Falei, esse é o problema. A gente está sempre atribuindo a ferramenta à salvação da nossa pátria. Não é a ferramenta que vai salvar o líder. É ele mesmo. Usando as maiores ferramentas que ele tem. Que é prestar atenção no que ele está sentindo, que é observar como ele se comunica com as pessoas, o tempo que ele determina para ouvir as necessidades de um time, né? O tempo que ele determina não só para receber confete, né? Mas para, de fato, ouvir das pessoas aquilo que pode ser melhorado, aprimorado. O que ele está vendo quando ele vê que a Priscila hoje chegou, acho que ela não está bem. Ah, mas quer saber? Não vou nem perguntar porque eu já não tenho tempo para ouvir isso. Ela começar com aquele chororô dela. Então, um dia, numa escola de liderança, que eu tenho na escola aqui, uma pessoa de uma empresa falou para mim, eu não suporto quando o meu diretor pergunta para mim como é que você tá, e eu percebo que ele nem quer ouvir a resposta, ele só perguntou mesmo por educação. Então, que a gente entenda que uma das formas da gente fomentar, né, essa nossa autoconfiança e também a nossa capacidade de liderar é, primeiramente, conseguir dizer o que a gente está sentindo, o que a gente está vendo, o que a gente está percebendo, né, o que provoca sensações que você não quer sentir, que estratégias você tem que dependem só de você para minimizar, ou que você pode buscar ajuda, saber pedir ajuda. Eu sempre falava para os meus alunos, quando eu dava aula na graduação da psicologia, eu falo, eu não vendo o que eu não faço. Eu faço psicoterapia, sim, eu tenho mentores, sim, e vou continuar tendo, porque eu sou limitada e tenho conhecimentos que eu não vou ter, e nem quero ter tempo para aprender, porque tem gente que, rapidamente vai me dar um input que eu preciso e eu vou seguir o caminho, né? Então, eu entendo que mais ou menos por aí, Pri. Existem muitas estratégias, né? Mas eu começaria partindo desse princípio. Perfeito, Ale. Obrigada. Bom, Marcela, por favor, aquela imagem bonita de Brasília que você consegue. Na verdade, passar. eu estou em Belo Horizonte hoje, Brito. Ah, tem BH agora, Então, né? Tô passando. é a imagem da minha janela. Eu tenho uma praça aqui de uma igreja na frente, é uma praça gigante, então, e eu estou na altura da Copa das Árvores, que eu acordo com os passarinhos cantando. Coisas de Minas Gerais. Ela tem um quadro delícia, hein? especial, né? Um dia ela mostra para a gente Buenos Aires, no outro ela mostra Brasília e hoje ela mostra Belo Horizonte. Essa é a Marcela Yato, e ela tem uma crônica agora que é muito interessante sobre comportamento, o que não deveria sair de moda. Eu até vou mudar e vou improvisar, Brito, dado o contexto da nossa conversa e também muitas coisas que a Lê trouxe aqui, de coisas que a gente já conversou também em outras oportunidades. Eu tinha preparado um tema aqui de moda mesmo, de roupa, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade, deixar o pessoal curioso. E queria falar sobre felicidade. Felicidade é uma palavra, e aí sem entrar aqui em conceitos nem nada, é uma palavra que ela entrou em moda há alguns anos atrás. E aí, como não me preparei, estou fazendo aqui tudo de bate-pronto. Eu gosto muito de falar sobre a felicidade, porque é algo que incomodou a partir do momento que passa a fazer sucesso, ser feliz, né? Passa a ser moda ser feliz. Então, a gente vê muito modismo em ser feliz, quando, na verdade, moda é um negócio que a Lê falou agora há pouquinho. Eu estou tranquila com aquilo que eu dou conta de fazer e de resolver dentro do espaço de tempo que eu separei para aquilo. Estar tranquilo e em paz consigo mesmo, hoje, eu penso que deveria estar mais em moda do que a felicidade em si. Eu não estou dizendo para a gente não ser feliz. Felicidade é algo que tem que estar sempre na nossa listinha de prioridades emocionais, mas ressaltar isso como um item que todo mundo tem que ter, como se fosse um acessório,
como se fosse uma marca, uma grife, ou qualquer outra coisa desse tipo, torna muita gente mais infeliz do que necessariamente essa pessoa é. Porque o padrão de referência de felicidade passa a ser alguma coisa que ele vê próximo a ele, às vezes até o jardim do vizinho, que é mais verde, do que o próprio jardim, que olha, meu jardim ele não está verde, mas aqui dentro de casa, com os meus filhos, com meu marido, com a minha família, as coisas funcionam, né? Então, eu queria deixar só esse recadinho, e aí eu vou emendar, porque Letícia também fala sobre felicidade, a questão da confiança, da liderança e tudo que ela colocou agora há pouquinho, tem muito a ver com esse estado de tranquilidade interior, né, que a gente precisa para comandar equipes e para estar atento a essas equipes, né? Como tornar nossas equipes, leia um pouquinho mais felizes? Então, a cultura, né, de felicidade. É fato que, Marcela, alguns conceitos vêm numa onda de modismo, até porque a maior parte das pessoas são muito carentes, emocionalmente falando. E aí, quando a gente pega um conceito pronto, faça isso e você será feliz, isso, de certa forma, inicialmente acalenta um coração angustiado, né? Então, eu gosto muito que a gente reflita. E aí, o primeiro ponto, quando a gente fala de felicidade, é o que é felicidade para um determinado CNPJ. Porque a cultura de felicidade da empresa X vai ser diferente da cultura de felicidade da empresa Y. Então, o que seria promoção de felicidade dentro de uma cultura? Então, o líder precisa ouvir o que faz as pessoas se sentirem melhores, o que faz as pessoas terem sensação de contentamento e bem-estar fazendo o que elas fazem. Então, inicialmente, tem que ter uma escuta para que a gente crie um conceito que faça sentido dentro de uma cultura, né? Ao invés de pegar essas receitas prontas, que a gente vai, felicidade é isso, faz isso, né? Coloca uma sala com um monte de puff, pacal, frigobar, e as pessoas vão ser felizes, né? Que essa questão da ambiência, a ambiência é um componente da felicidade, a estrutura física mas é só um componente. Não adianta você lá ofertar tudo isso e ter um líder extremamente hostil, que é grosseiro com você, né? Que não atende suas demandas, que não te prepara para os próximos níveis. Então, quando a gente fala dessa promoção pela construção, né, também da liderança, é entender qual é esse conceito, trazer práticas que façam sentido para aquele conceito, para aquelas pessoas, né? Então, assim, preparar a liderança, primeiro ponto, para falar sobre isso. Falar que, porque também só uma prática perdida, solta, não faz sentido dentro de um ambiente inteiro corporativo. Então, eu entendo que ter um conceito que faça sentido para a cultura, preparar as lideranças para a promoção. O líder também não é responsável pela felicidade do outro, mas ele pode ser responsável por construir algumas práticas que facilitem, né? Que sejam um vetor, que tenha um caminho, uma possibilidade, que ao experimentar aquilo dentro de uma organização, eu tenha sensações, né? Emoções mais que promovam felicidade. De novo, nenhuma emoção foi feita para durar. Agora, no ambiente corporativo, existem as happiness skills que nos ajudam a ter ambientes mais felizes. Generosidade, né? A própria apreciação. Às vezes a equipe atingiu uma meta, trabalhou, já vamos para a próxima, 110, agora vamos para 120. Nem curtiu aquilo, nem saboreou, sabe? Aquele gostinho da vitória. Né? Atenção plena também. Hoje em dia a gente tem tanta informação que essa coisa do multifocal nos atrapalha nessa sensação de leveza, de menos ansiedade. Então, a gente está falando aqui também de resiliência, o quanto que as pessoas podem dar respostas mais positivas diante de desafios. E tudo isso tem práticas que, se utilizando, né, de alguma forma, com questões práticas, por exemplo, generosidade. Bem, eu não sei se vocês sabem, mas existe uma intervenção em Happiness Skills que é escolha um dia da tua semana para fazer práticas saudáveis e que promovam, né, o bem-estar para alguém. Pode ser dar bom dia para uma pessoa que você não conhece, pode ser abrir a porta para alguém que você nunca viu que está com dificuldade na rua. Então, atos aleatórios de bondade aumentam generosidade. Dentro de empresas é elogiar o teu colega que fez um puta esforço para fazer um projeto e ninguém falou nada, que às vezes ficou até com ciúme. Eu sempre falo que a empresa é uma grande escola para adultos. Tem muitos comportamentos infantilizados dentro das organizações, que faz parte da nossa construção, né? Mas, se deixar, eu falo até amanhã, hein? Alguém fez uma pergunta aqui. A Patrícia perguntou, a tecnologia ajuda ou prejudica o líder?
Depende de como ele usa a ferramenta, né? Ajuda no sentido que aproxima as pessoas que estão em plantas diferentes, acelera alguns processos de comunicação, mas não pode ser o único meio de contato que o líder vai ter com o liderado, certo? Em algum momento a gente vai ter que se falar, se trocar sem só pela tecnologia, mas, se possível, obviamente, presencialmente, né? Mas e outra coisa que eu vejo, alguém entrou na tua sala e você está na tecnologia, você fica tão preso que nem dá atenção para a pessoa que está ali no mesmo cenário que você, né? Então, depende de como que cada um usa a ferramenta que tem. Exatamente. Letícia, nós estamos indo para o final da nossa live. A Patrícia, essa acho que é conhecida, essa é de Santa Catarina, né? Ela estava perguntando para você aqui, cumprimentando você. Ah, Patrícia, lá de Laguna. Patrícia, um beijo, Patrícia. Ah, é? Que legal, então. A Má voltou, a Má tinha caído aqui, voltou, né, Má? Nós estamos para a despedida. Vamos começar com a Patrícia, então, se despedindo da nossa live de hoje. Lembrando que a semana que vem, na próxima semana, nós vamos ter Camila Leal. A convidada vai ser Camila Leal. Vamos estudar durante a semana aí a nossa convidada, Camila. Pri, contigo. Lê, mais uma vez eu quero te agradecer muito por esse bate-papo aqui. Eu acho que tem muito, muito, muito para que se explore nesse assunto. Acho que tem muitas pessoas carentes de informações, tanto do autoconhecimento, para depois lembrar que existem as ferramentas, né? Começar a lembrar que ela é um ser humano em primeiro lugar. Então, eu acho que principalmente você com o teu trabalho sensacional que você faz em Santa Catarina, com o teu programa, com os teus conhecimentos, não só acadêmicos, mas de experiências do dia a dia, tem muito que explorar, tem muito que ajudar ainda. A gente tem muito que levar para o Brasil todo, né? O Conexão Brasil tem muito que levar ainda. Então, eu quero te agradecer pela participação. É sempre muito bom conversar com você, é sempre muito bom ouvir o teu conhecimento e aquilo que você usa na prática. Agora, eu queria que você deixasse aqui para o pessoal, já que a gente não existe a fórmula mágica, não existe porque cada ser humano é único e não vai ter, o que serve para mim não serve para você, e assim por aí vai. Vamos dizer assim, uma sugestão para o pessoal, como é que ele pode começar a colocar congruência entre o que ele pensa e o que ele sente em relação ao trabalho. E a gente encerra. Beijo enorme para você. Antes de você responder, a despedida do Má também. Má. Só agradecer, considero a Ale minha amiga, minha colega de bancada, uma mulher maravilhosa, inspiradora. Muito obrigada, Lê, por você estar aqui com a gente. Obrigada por mais esse momento, Brito, Priscila. Gente, com você. Eu que agradeço aí o convite, né? Eu achei super bacana essa iniciativa de vocês. Para quem não sabe, nós somos colegas numa formação que chama Educação Executiva, né? Então, somos educadores executivos, cada um no seu local, no seu estado, mas levando o conhecimento e de alguma forma, fomentando consciência nas pessoas. Bem, a pergunta da Pri, se eu entendi, é como que a gente faz para que as pessoas possam ter mais coerência entre aquilo que elas pensam e sentem com relação ao trabalho. É isso, Pri? Isso. Tá? Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta, né? O que você faz muito bem? Qual é o teu DNA nesse mundão? Né? O que é o teu talento? O que só você faz do jeito que você faz? Acho que essa é a maior congruência que a gente pode ter entre aquilo que a gente pensa com relação ao trabalho e aquilo que a gente faz. Então, será que você está entregando, de fato, né, todo o teu talento naquilo que você se prontificou a fazer? Será que você está compartilhando com as pessoas a tua imparidade nesse mundo? Que é o teu jeito. Todo mundo aqui faz, de alguma forma, coisas muito parecidas, mas cada um do seu jeito. Então, acho que a maior conexão, a maior convergência que tem é você fazer... De novo, eu sempre falo essa frase, né? Faz aquilo que é farto, não aquilo que te falta. Enaltece aquilo que é farto. E, claro, né? Autogestão. Acho que a gente parar para pensar todos os dias em como que a gente executou aquilo que a gente poderia ter feito, como que a gente se comportou com as pessoas, como que a gente tratou as pessoas, como que a gente se tratou. Eu acho que fazer a autogestão é o principal caminho para que a gente possa analisar, né, se tem convergência ou divergência entre aquilo que a gente pensa e até como a gente quer ser visto versus o que a gente está fazendo com as relações que a gente tem vinculadas ao nosso trabalho. Obrigada, Lê. Perfeito. De nada. Gurias do Conexão, Má, Pri, muito obrigado mais uma vez. A gente volta na semana que vem. E a você, Letícia, pelos elogios que recebemos aqui durante, não poderia ser diferente, né? E compromisso de voltar várias e várias vezes na Conexão, tá legal? Tem que voltar. Muito obrigado.
Só Muito chamar que trabalho. estamos juntos, hein? Um beijo para todo mundo também que estava na live, o Vera estava aqui, ficou até o final, Michele, pessoal de Laguna, de Criciúma, tinha gente de Floripa. Um beijão Legal. a todos vocês, os colegas de vocês também que estão aqui. Foi um grande prazer e contem comigo. Obrigada Tá a legal. todos, Fica pessoal. gravado. E a live vai ficar gravada, né, Brito? Exatamente, está gravado e, logicamente, a demanda sempre é muito grande. Obrigado a vocês. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau, gente. pessoal. Beijo, Tchau, boa tchau. semana. Boa Para todos semana. nós.